Fala, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trailer final da terceira temporada de 13 Reasons Why. A série chega ainda em agosto, dia 23 de agosto, mas a Netflix postou nessa quarta-feira esse trailer final que acabou colaborando com algumas coisas que eu já tinha falado do trailer anterior, que saiu há 2 semanas atrás. Tem um vídeo aqui no canal, tá aqui na descrição também. Inclusive, a gente também pode observar qual que vai ser o tom dessa temporada, que é um pouquinho mais sombrio, e também levantou as suspeitas, os suspeitos principais, que é aquele site whokilledBryceWalker.com. Eu já tinha falado aqui quem eu achava que eram os principais suspeitos, e esse trailer só me confirmou um pouco mais disso. Então, obviamente, hoje a gente vai falar das principais coisas desse trailer e que pode revelar aí qual que vai ser o enredo dessa temporada. Então, pra você não perder nada sobre a novidade dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Tem playlist também de final explicado, teoria, análise de trailer, crítica e muito mais. Logo de início, o trailer já traz a grande notícia: Bryce Walker morreu, mas ele não se preocupa em mostrar como que isso aconteceu, mas deixa a pergunta mais importante: por quê? O que me faz pensar que talvez eles tragam justamente o enredo da primeira temporada, que trouxe o sucesso da série, e mostrar os 13 porquês, as 13 pessoas que podem ser os suspeitos aí de ter matado o Bryce Walker. E além disso, tem certo momento que a gente vê a Jessica segurando uma fita, o que me faz pensar que talvez tenha alguma revelação dessas fitas aí, desses 13 porquês. A gente sabe com esse trailer que o Bryce levou um tiro, que foi o que ocasionou a morte dele, e por isso a gente vê uma quantidade de armas bem grande aí, que torna mais suspeito ainda alguns personagens, o que possivelmente nessa temporada a série vai trazer uma discussão bem grande sobre armamento, até porque a gente já viu que isso é bastante comum na série, né? Porque na primeira temporada a gente teve o Alex, que tentou se suicidar atirando na própria cabeça. Também teve o Tyler no final da segunda temporada, que basicamente ia matar a escola inteira se ele não tivesse sido parado pelo Clay. E eu acho que essa terceira temporada a gente finalmente, né, tem alguém que morre por causa de uma arma de fogo. Então é bem capaz sim dessa ser uma boa discussão para essa temporada, e nunca foi tão conveniente, né? Devido à situação atual do Brasil, acho que pode levantar uma boa discussão aí. Mas com essa narrativa um pouco mais sombria desse trailer, a gente vê como que esses personagens estão interligados com o caso. Algumas coisas acabam confirmando o que eu já tinha falado no trailer anterior, que era um trailer todo encenado. Aqui a gente finalmente vê cenas reais, né, que a gente vai acompanhar na série, mas também aquele trailer encenado tem algumas coisas que podem ajudar aí a complementar o que a gente viu, como por exemplo, a gente ter visto o Tony, o Justin e o Tyler guardando algo no carro do Tony. Então pode ser que eles estejam ajudando a encobertar alguém. Tem vários momentos nesse trailer que também mostra que possivelmente o Justin e o Tony estão ajudando a pessoa a não ser pega no caso, mas a gente vai discutir todos esses detalhes aqui, então vem comigo. Como eu tinha falado também nesse vídeo, o Clay, ele é o principal suspeito, né, de todo esse mistério. A gente vê que ele foi levado pela polícia em certo momento, e até mesmo a sua mãe questiona ele do porquê que ele tá envolvido, porquê que a polícia acha que ele é, e sem falar também que a gente vê que o próprio Clay fala que a morte do Bryce não seria algo tão ruim assim. A gente concorda em certa parte, mas obviamente tirar a vida de alguém nunca é a solução, e eu acredito que o Clay, sinceramente, ele não seria capaz, mesmo ele sendo meio descontroladinho. E na realidade, eu acho que ele só vai continuar questionando os outros, as atitudes dos outros, meio que julgando mesmo, que a gente ficava com raiva dele na primeira temporada, porque a gente vê de novo o Justin falando pra ele que ele não sabe de tudo, é quase um Jon Snow. A gente vê a novata riscando uma folha de caderno que aparece o nome da Jessica. Possivelmente isso pode ser o motivo dela ir lá na delegacia e achar que é Jessica Davis. De fato é uma grande suspeita para esse caso, apesar de eu particularmente não acreditar muito, mesmo que ela tenha um envolvimento aí com o Bryce desde a primeira temporada, ela já teve a justiça dela. E aí a gente vê uma série de motivos de cada um, né? O Tyler tem armas, então ele se torna um suspeito. O próprio Zack, né, a gente vê que não é convincente o suficiente. Eu acho que ele de fato não vai ser. Ele só fala que ele não gostava do cara, mas ele também não queria ele morto. Então ele é aquele tipo de personagem que é só pra ser mais um na lista, pra ficar aquele mistério e ter mais possibilidades aí. E o Monte chega a questionar o Tyler se ele contou para eles. Eu não acho que ele esteja se referindo aos policiais, que tipo, que o Tyler tenha contado algo
algo que leve o caso aí pro Monte, mas talvez pro Clay, pro Justin, pras outras pessoas que podem estar dando a entender aí ao meio do enredo que eles sabem o que ele fez com o Tyler. Além disso, isso também mostra uma certa agressividade do personagem, mas o Justin, ele também parece bastante suspeito ou bastante motivado aí pra isso tudo, porque ele parece estar bastante envolvido, tem conversado bastante com a Jéssica, né, algumas questões, mas eu acho que também pode ser relacionado ao Alex, né, porque afinal eles ficaram lá no final da segunda temporada, e o Alex, ele tá bem sumidinho nesse trailer, então eu acho que realmente meio que o drama, assim, deles, né, a gente vê a Jéssica chorando também, pode ser que eles tenham um acerto de contas com isso que aconteceu no final da segunda temporada. Mas continuando sobre o Justin, a gente vê em certo momento ele entregando uma arma. Essa arma é bastante interessante a gente observar porque ela tá com um paninho que é justamente para não ficar com a digital. Então pode ser que essa arma de fato seja a arma do crime e ele tá na realidade ajudando alguém. E ele entrega de fato a arma porque a gente vê que fica com outro cara porque aparece esse paninho e ele sai fora. E outro fato interessante para se observar nesse trailer é que em certo momento o Zack e o Monte eles acabam brigando e o Justin tenta separar eles, o que me dá a entender que eles estão lá no vestiário do jogo de futebol. Todo esse mistério vai ter a ver com o jogo do futebol e me parece que essa cena vem meio que logo depois ali do Zack falar que ele não queria o Bryce morto, apesar dele não gostar do cara, e é bem provável da gente ver o Monte fazer algum tipo de comentário falando que sim, que ele merecia ir por isso dar essa briga toda, ou que ele acaba culpando o Zack, tipo, ah, se faz de inocente aí, deve ter rolado alguma coisa assim pra causar esse estrondo aí entre os dois. E eu já tinha falado no meu vídeo anterior que eu fortemente acredito que o Monte seja o culpado, porque assim, a gente já tem ele declarado como vilão desde o final da segunda temporada por causa do estupro do Tyler, e também a gente vê nesse trailer, em certo momento, alguém falando que esse crime está associado a alguém próximo a ele, o que me faz entender que tem a ver com algum amigo. E como todo esse mistério tá envolto do jogo de futebol e tudo mais, a gente vê que o Monte, ele não teve uma vida muito fácil, como foi mostrado um pouquinho antes. Ele acaba tendo mais destaque, ele aparece várias vezes nesse trailer, então acho que a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Tem aquela questão da agressividade e a gente sabe que ele faz também o possível, né? Eu comentei do estupro do Tyler aqui, foi justamente porque eles iam suspender o time de futebol, então é bem capaz de, por exemplo, o Bryce ter tentado pegar o lugar dele, já que teoricamente ele tinha que estar suspenso por causa do crime que ele cometeu, e no final, né, o dinheiro fala mais alto e ele queria ser o cara do destaque, afinal ele não tem a vida ganha. E outra pessoa que a gente também vê entregando a arma pra alguém é o Tony, ele parece estar entregando pra alguém que é mais velho, então poderia ser um policial. E depois de fazer a análise desse trailer, eu percebo que essa terceira temporada, ela tá muito similar com a narrativa da primeira, e é bem capaz mesmo deles fazerem isso, afinal a segunda temporada, ela teve uma crítica um pouco maior, e muita gente falou que ela era desnecessária, então é bem comum as séries voltarem à essência do que fez o sucesso. Então, como eu falei aqui, a gente tem uma menção à fita, então pode ser que trabalhe de novo com as fitas dos 13 porquês. Os 13 porquês, nesse caso, não necessariamente precisam ser fitas, também podem ser 13 suspeitos, então os porquês de matar o Bryce Walker, e também nas personalidades, né? A gente vê o Clay meio que questionando todo mundo, ele tendo a mesma raiva, a relação dele com a mãe dele ali, meio conturbada, porque ele tá escondendo algo também sobre ele ter essa raiva reprimida nele. Também o Justin falando pra ele que ele não sabe de tudo. E aí, na questão do Tony, é que a gente via que ele tava querendo ajudar a Hannah, na realidade, em toda essa questão. Então é bem capaz dele estar ajudando os policiais de alguma forma, mas ele precisa ficar em segredo, às vezes até pra descobrir algo da escola. Então tem muitas coisas que me fazem pensar a voltar na origem da série, né? O Zack falando que precisa revelar algo que ele já deveria ter revelado antes. Então, no final, todos estão envolvidos de certa forma, mas a gente sabe que, como 13 Reasons Why levou o Bryce a ser condenado, no final é bem capaz do vilão, né, da temporada, que no caso é o Monte, ser questionado e ser descoberto no final. O que eu ainda não sei dizer com total certeza é que a gente tem a quarta temporada já confirmada e é a última, mas eu não sei se esse enredo vai finalizar lá na quarta temporada. Talvez eles estendam, né, esses 13 porquês em 2 temporadas, em vez de fazer como foi na primeira e na segunda, que foi mais enrolação e as 2 temporadas eram complementares. Mais ou menos que nem a La Casa
Casa de Papel, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e aí em cada 2 partes a gente tem um enredo completo. Mas deixa aí nos comentários, teve mais alguma coisa que você observou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!